E a informação é que o Gerson fez a escolha e já comunicou a sua decisão. Diretoria do Mengão coloca Everton Cebolinha e Michael à venda. Salário de Noah Okafor é revelado. Fala, meus camaradas e minhas camaradas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Como você pode ver, eu tô aqui em outro estúdio, em outro cenário, isso porque eu já estou aqui nos Estados Unidos para fazer a cobertura do Super Mundial. Inclusive hoje eu estive lá no estádio onde vai ser disputada a final do Super Mundial, fui buscar a minha credencial, já estou devidamente credenciado para fazer a cobertura do Super Mundial e, é claro, amanhã o Flamengo embarca para cá para os Estados Unidos e na quinta-feira pela manhã está prevista a chegada do Mengão. E toda essa cobertura você vai acompanhar com a gente aqui no canal. Por isso que é importante você se inscrever. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Por falar em amanhã, para amanhã está previsto um Aeroflá. A torcida do Flamengo vai fazer uma festa muito grande, inclusive a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou, né, como é que vai ser a questão de mobilidade, que vai ter algumas mudanças, algumas alterações no trânsito para comportar a festa que a torcida do Flamengo vai fazer, que com certeza vai parar a cidade do Rio no final da tarde e no início da noite de amanhã. Lembrar que você tem um encontro marcado comigo aqui no canal. A partir das 18 horas nós vamos estar ao vivo mostrando toda a movimentação e toda a festa da torcida do Flamengo. Então, ó, você que está acompanhando, por isso que eu falo que é importante você se inscrever. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação e deixa o seu like, porque aí o YouTube já vai estar te recomendando sempre que a gente for fazer uma cobertura toda especial. Toda a nossa equipe está mobilizada para a gente fazer uma grande cobertura desse Super Mundial para você, torcedor rubro-negro, tá certo? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando de uma nota oficial que o Flamengo soltou e assim, cara, o Flamengo chutou o balde, chamou de caloteiro e pronto, assim, na nota oficial, claramente o Flamengo está muito incomodado com a situação. Abre aspas para o Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o Estrela Amadora de Portugal tem adotado medidas com claro intuito de postergar o pagamento dos valores devidos pelas transferências dos atletas Igor Jesus Lima e André Luiz Inácio da Silva, mesmo após as diversas decisões favoráveis ao Flamengo na FIFA, incluindo uma condenação formal em abril, com prazo de 45 dias para a quitação de mais de 2,5 milhões de euros, acrescentados juros e multa, o clube português segue inadimplente. E no último dia 5 de junho, o Estrela Amadora recorreu ao CAS, Corte Arbitral do Esporte, através de um recurso de apelação única e exclusivamente com o intuito de postergar o prazo dos pagamentos dos valores devidos ao Flamengo, uma vez que o recurso suspende temporariamente o prazo final para pagamento originalmente fixado para dia 29 de junho. Ou seja, o Estrela Amadora comprou o Igor Jesus e comprou o André Luiz do Flamengo. Cara, o Igor Jesus já foi até vendido. O Estrela Amadora comprou o Igor Jesus do Flamengo e já vendeu o Igor Jesus pro Los Angeles FC, inclusive, que é um dos adversários do Flamengo no Super Mundial de Clubes. O cara vai jogar contra o Flamengo e foi vendido do Flamengo e ainda o Flamengo ainda não recebeu o valor dele. E aí o que acontece é o seguinte, o Flamengo repudia a utilização de mecanismos jurídicos com o intuito e objetivo de evitar o cumprimento de obrigações já reconhecidas e formalizadas, a prática que favorece aos maus pagadores. O clube reitera que apresentou todas as evidências que comprovam a dívida, incluindo faturas enviadas e confirmadas pelo Estrela Amadora e que segue atuando nas instâncias competentes para garantir integralmente os seus direitos reconhecidos na decisão proferida pela FIFA, ou seja, uma confusão entre Flamengo e Estrela Amadora, porque simplesmente o clube português se acha no direito de não querer pagar o Flamengo, de não querer pagar pelo jogador que comprou do Flamengo. Como eu disse, comprou o jogador, já vendeu o jogador, porém ainda não pagou o Mengão o que deveria ser pago. É brincadeira. Bom,
Vamos mudar o assunto aqui agora, falar de Noah Okafor, jogador do Milan, atacante que está na mira do Flamengo, tem o seu salário revelado. E dentro do que foi revelado do salário do jogador, está dentro da realidade, da média ali, dos salários dos jogadores do Flamengo no dia de hoje, hoje em dia, né? Ele hoje ganha 2.560.000 euros por ano. Isso daria 16 milhões de reais, uma média de 1.300.000. Um salário até mais baixo, por exemplo, do que o Gabigol ganhava, um salário mais baixo, por exemplo, do que o do Bruno Henrique. E a informação que saiu no Globo Esporte hoje é que o Flamengo está colocando à venda 2 dos seus atacantes. Trata-se de Everton Cebolinha e Michael. Saindo o Everton Cebolinha, saindo o Michael, vai dar um respiro muito grande na folha de pagamento do Flamengo. E com esse respiro, o Flamengo tem condições até de pagar um salário melhor para o Noah Okafor, jogador do Milan, que foi emprestado ao Napoli, era o camisa 9 do Napoli nessa temporada em que o Napoli foi campeão italiano, e agora está na alça de mira do Flamengo. O Flamengo está aí vendo a possibilidade de contratar o Noah para complementar ou completar o ataque do Mengão. Vamos ver como é que vai ficar a situação, vamos ver como é que vai ficar tudo isso. O fato é que o Flamengo quer contratar o jogador e, com os salários do jogador revelado, fica muito claro que a questão salarial não será um empecilho para que o jogador venha para o Mengão, principalmente se comparar com o que ele ganha hoje. O Flamengo tem condições totais aí de equiparar o salário, colocar um salário parecido, talvez um pouquinho ali maior, um pouco menor, quem sabe. Vamos ver como é que vai ficar toda essa situação. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre Gerson, que é o grande assunto. O Bruno Lemos, junto com o Mauro Santana, trouxeram essa informação de que no ambiente da seleção brasileira, o Gerson já comunicou a sua escolha. E segundo a informação, o jogador já decidiu e o jogador já escolheu que vai sair do Flamengo. Inclusive, ele teria pedido ao Zenit para realizar o pagamento para o Flamengo apenas depois do Super Mundial. Vale lembrar que hoje, terça-feira, dia 10, o Zenit, a janela está abrindo lá no Zenit, está abrindo a janela lá na Rússia. Então, assim, a partir de hoje, o Zenit já poderia pagar e já poderia levar o jogador. O Gerson não quer que seja assim. Ele pediu para que o pagamento aconteça só depois do Super Mundial e a ideia seria justamente essa, né? Ele sair depois do Super Mundial para poder se apresentar ao Zenit e jogar a temporada completa pela equipe russa. O que acontece, gente, é o seguinte: no ambiente da seleção brasileira, ele já comunicou que vai aceitar a proposta e que não vai ficar no Flamengo. Essa informação eles trouxeram do ambiente da seleção brasileira. É claro que o Gerson está sendo aguardado no Ninho do Urubu amanhã, principalmente para ter uma conversa muito séria com o Boto e com o Felipe Luiz. Eu acredito que quando ele chegar no Ninho do Urubu amanhã, tanto o Boto como o técnico Felipe Luiz vão chamar ele na ideia para poder conversar e entender qual é o real cenário. Se realmente ele vai sair, porque a partir do momento que o Zenit paga a multa, ele pode sair de graça. O Zenit pagou a multa, ele vai sair de graça não, né? Ele pode sair por escolha própria. Então o Zenit vai pagar a multa e aí ele pode sair. Tem aquela questão do banco, tem algumas outras questões aí que pode ser um empecilho, tem aqueles 50 milhões de reais que ele tem que devolver ao Flamengo, que foi adiantado para ele na renovação. Todos esses empecilhos sendo pagos e quitados, o Flamengo é obrigado a liberar o jogador. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar isso aí, vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação, mas a informação trazida aí pelo Mauro Santana e pelo Bruno Lemos é que no ambiente da seleção, o Gerson já comunicou que não vai permanecer no Flamengo. Aguardar para ver. Bom, para a gente poder terminar o vídeo, o técnico Felipe Luiz deu treino na equipe hoje, treino intenso, o último treino desfalcado, treino de amanhã, a tendência é que os jogadores da seleção brasileira, os jogadores da seleção uruguaia estejam à disposição do treinador já, lembrando que o Uruguai joga contra a Bolívia em La Paz, então vai ter que fazer ali toda uma estrutura para trazer esses caras de volta. O Brasil joga contra o Paraguai lá na Arena Corinthians. É mais fácil, pelo menos os 5 da seleção brasileira, é mais fácil de você trazer. Mas, o que eu vou dizer é o seguinte: não, o Uruguai não joga contra a Bolívia, não. Acho que o Chile joga contra a Bolívia. Não sei contra quem. O Uruguai, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui, calma aí. Só para eu saber contra quem o Uruguai joga. O Uruguai já jogou contra a Bolívia. Uruguai joga contra a Venezuela no Uruguai. Então é bem fácil trazer esses caras de volta. É trazer os caras, organizar tudo e fazer o que tem que ser feito. O último trabalho, e além do último trabalho, também fazer a preparação para vir para cá amanhã, tá certo? Então amanhã,
A gente tem vídeo normal de manhã, tem vídeo à tarde, mas às 18 horas você tem um encontro marcado comigo aqui no canal, a transmissão, a cobertura do Aeroflá, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu! Mano, vou te falar na moral, de torcedor pra torcedor. Essa parada do Gerson me deixou com um gosto amargo na boca. Sério, não é drama não. É decepção mesmo. Porque a gente sabe o que o Gerson representa. O cara não é qualquer um. Ele é o Coringa. Não é só apelido. É porque o cara realmente joga em tudo quanto é canto do campo, resolve problema que técnico nenhum dá conta e ainda tem a identidade rubro-negra no sangue. Ou pelo menos tinha, né? Porque, vamos combinar, quando o cara toma a decisão de sair, em pleno clima de Super Mundial, e ainda pede pra segurar o pagamento pro Flamengo até depois da competição, meu irmão, parece até que ele quer sair sem abalar a relação, mas o estrago já tá feito. Torcedor não é bobo. A gente sente no olhar do jogador quando ele já não tá mais com a cabeça aqui. E essa novela do Zenit só escancarou o que a gente já vinha percebendo. O Gerson não quer mais ficar. E olha que a gente releva muita coisa. Aquele retorno dele do Olympique, a gente comprou a ideia, abraçou de novo, esperava aquele Gerson de 2019, aquele que dominava o meio-campo da América do Sul com uma superioridade absurda. Mas agora, quando o Flamengo tá montando uma barca pra limpar a folha, quando a diretoria já colocou Cebolinha e Michael no mercado, o cara vem e ele mesmo comunica que vai sair, e ainda quer sair depois do Super Mundial? Como assim, irmão? Tá querendo medalha e despedida triunfal pra depois meter o pé? Parece que o cara já tá com a cabeça na Rússia, só esperando o avião decolar. E aí, você junta isso com essa tentativa de reforçar o time com o tal do Noah Okafor, que sinceramente, pode até ser bom jogador, mas quem garante que vai se adaptar? Enquanto isso, os nossos nomes de peso tão pulando fora. E pra piorar, ainda tem esse calote que o Estrela Amadora tá dando no Mengão. Comprou o jogador, já vendeu pro Los Angeles FC, adversário no Mundial, diga-se de passagem. E ainda não pagou o Flamengo? Mano, isso é inadmissível. É tipo você vender a bicicleta da sua infância, o comprador usar ela numa corrida contra você, e ainda não ter pago nem a primeira parcela. É surreal. O Flamengo precisa ser mais duro nesses bastidores. Não dá pra ficar dependendo de decisão de FIFA, recurso em tribunal esportivo, prazo disso, prazo daquilo. O dinheiro é nosso. É o nosso patrimônio sendo usado como se fosse fichinha de fliperama. Agora, voltando pro Gerson, eu entendo o lado dele de querer jogar uma Champions, ganhar em euro, fazer o pé de meia. Todo jogador sonha com isso. Mas e a gratidão, parceiro? E o clube que te projetou, que acreditou em você quando ninguém mais acreditava, que te deu torcida, vitrine, camisa pesada? Isso tudo vai embora assim? Com um simples, já decidi e quero sair depois do Mundial? Ah, não. Isso pega mal. Pra mim, essa saída já mancha a história dele no Mengão. Ele poderia ter ficado, sido ídolo, conquistado mais. Mas preferiu o caminho do dinheiro, da Europa, da saída fria. Então, beleza. Obrigado, Gerson. Valeu pelo que fez, mas a fila anda. E você aí que tá assistindo, comenta aqui embaixo. Você acha que o Gerson tá certo em sair agora? Ou ele devia honrar a camisa até o fim da temporada? Porque eu, sinceramente, esperava mais. Esperava atitude de líder. Mas pelo visto, a liderança dele ficou no vestiário. Bora comentar, espalha esse vídeo e se inscreve porque aqui a gente fala com o coração de torcedor. E não passa pano pra ninguém, nem pro Coringa. É Mengão acima. De tudo! E ó, se for pra sair, que saia logo. Porque meia decisão em campo, meu irmão, é meio caminho pro fracasso no Mundial. Tamo junto.